Ali, ao centro, está a inscrição de Marie Durand, Resista. Ela entrou nesta torre com 18 anos. Olá, eu sou a Rosana Salabá e este é o meu canal. Se você não me conhece, eu sou mãe, sou esposa, sou sogra, mas também sou jornalista, sou pregadora da palavra, mentora de mulheres e escritora. Tenho vários livros escritos sobre o universo feminino para mulheres cristãs, entre eles este aqui, o Força e Feminilidade, que foi lançado pela editora Jesus Copy e conta a história de 20 mulheres desde a Reforma Protestante que nos trazem muitos ensinamentos a partir do seu exemplo de vida e de fé. O que eu quero mostrar para você aqui hoje tem a ver com esse livro, por isso ele está aqui sendo destacado. Quando eu o escrevi em 2020, na primeira edição, uma das histórias que mais me comoveu foi a de Marie Durand. Marie Durand foi uma mulher que foi presa apenas por ser protestante, quando havia perseguição aos huguenotes, que eram os protestantes franceses, lá nos séculos 17 e 18. Quando eu escrevi o livro e pesquisei sobre isso, eu vi que a torre onde Marie Durand ficou presa, junto com outras mulheres protestantes, é hoje um monumento histórico na França aberto à visitação. E eu me lembro que quando eu vi isso, eu disse: Deus, que privilégio se um dia eu pisar neste lugar. E como Deus é bom, neste ano de 2026, ele realizou meu sonho. Eu estive lá. Então, assista esse vídeo até o final, já curte aí e depois compartilha para que mais pessoas possam conhecer essa história de resistência de Marie Durand e das presas na Torre de Constance. Nos hospedamos na linda Marsella, no sul da França, e de lá seguimos de carro até Aigues-Mortes, onde fica a torre. O trajeto leva cerca de 1h30 e é super tranquilo. Chegando na cidade, já damos de cara com ela, a Torre de Constance. Ela fica numa muralha que cerca toda a cidade antiga e, inclusive, é uma das muralhas mais preservadas da Europa. Aigues-Mortes, essa cidadezinha bem típica do sul da França, nasceu no século XIII e significa Águas Mortas, uma referência às lagoas e pântanos da região. Naquela época, o rei Luís IX precisava de um porto para lançar suas cruzadas rumo ao Oriente e tomou uma decisão ousada: construir uma cidade fortificada no meio dos pântanos. Canais começaram a ser escavados ligando a região ao mar. E pouco a pouco nasceu também essa fortaleza monumental. Aqui de cima das muralhas dá para ter uma visão das salinas, porque Aigues-Mortes é um polo de salinas, produção de sal. O problema foi que, com o passar do tempo, os canais começaram a ser tomados por areia e sedimentos. O porto perdeu sua ligação eficiente com o mar e, com o crescimento de Marsella, Aigues-Mortes deixou de ser o principal porto francês do Mediterrâneo. Foi quando a fortaleza se tornou uma prisão militar. E é aí que chegamos em Marie Durand. Aqui então, ao fundo ali, a Torre de Constance, que não foi criada para ser uma prisão, ela faz parte da muralha aqui da cidade. Mas nos séculos 17 e 18, quando havia perseguição aos protestantes aqui na França, ela foi especialmente uma prisão de mulheres, onde estava Marie Durand. Hoje, nas muralhas, existe um museu que conta toda a história de luta dos protestantes que viveram nessa região quando o Edito de Nantes, que dava liberdade de culto, foi revogado em 1685. Os huguenotes passaram a ser perseguidos, presos e até mortos. Ao longo das muralhas, a gente também vai conhecendo a história do protestantismo aqui na França. Existem vários murais, vídeos explicativos,
tudo desde a Reforma Protestante. A Torre de Constance ficou conhecida por aprisionar mulheres, mas todas essas outras torres espalhadas pela muralha também serviram como prisão para homens perseguidos por sua fé. Pelos registros, pelo menos 292 protestantes ficaram confinados aqui. É por isso que andar por essa muralha é realmente uma experiência marcante e muito, muito emocionante. Nesta torre, por exemplo, existe uma cópia de todas as frases e inscrições de presos cunhadas nas paredes e no chão de pedras. E nesta outra, mais um pouco da história de Marie Durand, inclusive com a reprodução das cartas que ela escreveu na prisão. E depois de muita emoção, chegamos ao lugar mais esperado dessa viagem. É aqui nesta grande sala circular que mulheres protestantes ficaram presas durante anos, apenas porque não queriam que a sua fé fosse condicionada ao catolicismo romano. Foi aqui que ficou Marie Durand por quase 40 anos, mas não apenas ela. Há registros de que aqui havia mulheres idosas, havia mães, havia esposas de pastor, havia inclusive uma mulher cega, presas apenas por serem protestantes. A prisão era terrível. Hoje, claro, é bem cuidada, um ponto turístico, mas naquela época as duas grandes salas circulares, uma acima da outra, não tinham ventilação adequada, apenas esse buraco no teto, por onde entrava sol, chuva, frio e calor para os dois ambientes. Mesmo assim, essas mulheres que viveram aqui na época de Marie Durand e hoje têm o seu nome gravado nesse memorial, não se entregaram. Ali, ao centro, está a inscrição de Marie Durand, Resista. Que isto sirva para nós de inspiração. Às vezes, por tão pouco, a gente abandona a fé. No ano de 1764, com a expulsão dos jesuítas da França, a perseguição aos protestantes perdeu força. Foi quando o príncipe Charles de Beauvau teve conhecimento das presas e decidiu avaliar de perto a realidade da Torre de Constance. Aquele emocionante encontro foi relatado por um escritor da época que escreveu assim: os visitantes foram conduzidos por uma escada escura e sinuosa para uma grande sala redonda, desprovida de ar fresco e da luz do dia. Lá, eles encontraram 14 mulheres sofrendo na miséria. Ao olhá-los, elas não conseguiram controlar seus sentimentos, caíram aos seus pés, dominadas pelo choro, de modo que não puderam falar a princípio. E quando a fala veio, todas juntas relataram seus sofrimentos. Vencido por um nobre instinto de compaixão, o príncipe quebrou as correntes de seus sofrimentos e deu-lhes a liberdade. Por esse ato, ele foi ameaçado com a perda do seu cargo, mas respondeu com palavras ardentes: o rei é meu mestre para me privar do meu lugar, mas não para me proibir de cumprir meus deveres com minha consciência e minha honra. As prisioneiras então deixaram sua triste morada e Marie Durand voltou para sua antiga casa, mas morreu apenas 8 anos depois. Ela entrou nesta torre com 18 anos e saiu com 57. Perdeu tudo, menos a sua fé. E esse é o seu legado. Marie Durand provavelmente nunca imaginou que sua história fosse permanecer no tempo, nos encorajando séculos depois a prosseguir. E isso pode nos ensinar algo muito importante. As nossas decisões de hoje podem ecoar por gerações. Então,
Qual será a história contada sobre nós? Qual será a história contada sobre você?